Boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma live. Hoje, dia 21 de dezembro, início do verão. Vamos falar sobre ciúme. Ciúme. Ok? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Fica à vontade. Michele, seja bem-vinda, minha amiga. A primeira a entrar. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Como foi o seu final de semana? Descansou? Passeou? Fala pra mim um pouco aqui. Descansou? Passeou? Como que foi? Estava aguardando. Não só você. Várias pessoas estavam aguardando essa live pra gente falar sobre ciúme. Ninguém conseguiu acertar até então, até a última vez que eu vi, há 1 hora atrás, eu não vi ninguém que acertou, né? Depois vamos ver. Foi bom, ficamos em casa, eu, marido, minha filha, Maria Eduarda. Goris, seja bem-vinda, Goris. Cris, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Fique à vontade. Sinta-se em casa. Eu não sei se essa luz, eu estou usando aqui um ring light, né? Eu tô com uma luz, ela é meio amarelada. Ela fica boa para vocês? Cris, seja bem-vinda, Cris. Essa luz fica boa para vocês? Ou vocês preferem uma luz branca? Eu não sei se fica melhor para você essa luz assim, ó. Qual que fica melhor? Essa ou a outra? Qual? Fica boa? Qual? Essa aqui? Essa? Fica boa para vocês? Que eu aqui quase não vejo nada. Fica boa? Ok, está ótima. Tá ok. Ótimo então. Hoje o assunto é ciúme. Vamos falar, vamos destrinchar esse assunto. E se prepare. Nath, seja bem-vinda. Amarelada prefere, né? A luz amarelada. Ok. Eu não sei se o meu áudio ele está saindo bem para vocês. Por quê? Como vocês sabem, né? Hoje fez um calor de arrepiar. Eu tô com o ventilador aqui do lado. Eu não sei se ele tá pegando aqui no microfone. Está saindo algum zumbido aí para vocês, tá? Oi, Nath. Seja bem-vinda, minha amiga. Seja bem-vinda. O áudio tá bom para vocês? Ou tá saindo algum zunido? Hein? Daniele Serra, a atleta, o áudio está bom, não tá com nenhum zunido, né? Tá ótimo, porque quando eu coloco o ventilador de lá, eu acho que ele fica pegando no microfone. Aí quando eu vou ver a gravação, tá cheio de zunido. Daniele Serra, a atleta, seja bem-vinda, minha amiga. Pessoal, eu não vou enrolar, a gente vai começar. As pessoas que forem entrando, e elas pegam um assunto no meio do caminho, tá bom? Eu vou honrar vocês que estão entrando aqui no horário correto, no horário que foi combinado, tá bom? Que é 8h10, tá bom? Primeiramente eu quero agradecer a presença de cada um aqui, tá? Cada uma de vocês que estão aqui. Eu espero assim demais poder ajudá-las e que vocês possam entender o que de fato provoca o ciúme, qual é a causa original do ciúme, tudo bem? Então o objetivo é ajudar, de verdade, ajudar. Eu estou fazendo essa sequência de lives porque existe muitas lendas urbanas, muitas das vezes uma falta de compreensão do que move o nosso emocional. E aí eu estou fazendo essa sequência de live para poder desmistificar várias situações em relação ao emocional nosso, tá? Existe diversas, até mesmo especialistas
que não consegue explicar algumas questões emocionais que nós passamos. E aí, todo final de live eu peço uma sugestão de assunto. A sugestão de assunto da sexta-feira foi sobre relacionamento e ciúme, tá? E aí a gente vai falar sobre isso hoje, relacionamento e ciúme. Simples 912, qual o seu nome? Simples 912, qual é o seu nome? Boa noite, seja bem-vinda. Tá? E aí vamos desvendar sobre esse sentimento, tá? Lembrando que se você já me segue, muito obrigado. Se você não me segue, vai lá no Instagram, aperta para seguir. Se você não conhece, pode ir no meu canal do YouTube, que é o Elderson Pinheiro. Siga, divulgue. Olá, Paloma, seja bem-vinda. Divulgue, siga, compartilhe, tá bom? Eu ficarei extremamente honrado. Essas lives elas não vão ficar salvas por enquanto, tá? Porque eu tenho que baixar, eu baixo essas lives e eu preciso editar, cortar algumas partes, aquela coisa toda, tá bom? Só para que fique legal e colocar o título, para quando a pessoa vê, ela sabe do que está acontecendo, tá bom? Vamos falar de ciúme. Primeiramente, quando eu coloquei lá qual é a causa do ciúme, o que responderam? Insegurança, baixa autoestima, falta de autoconfiança, ansiedade, outra que está escrito aqui, ó, medo de perder a pessoa amada. Todos essas nomenclaturas aqui foram que falaram, mas o ciúme não tem nada a ver com isso. O ciúme, tudo isso aqui que falaram é apenas o comportamento final, tá? É apenas o comportamento final, não a causa inicial do ciúme. É como se fosse a raiz, tá? A gente vai falar da raiz, a causa que provoca o ciúme, tá? Não o comportamento final. O comportamento final é aquele que você consegue observar na outra pessoa. E esse comportamento que você consegue observar na outra pessoa é a insegurança, a baixa autoestima, a falta de autoconfiança. Botaram aqui até ansiedade. Esse é o comportamento que você consegue observar final, tá bom? Mas nós vamos trabalhar a causa inicial. Se a gente não entender a causa inicial, de nada adianta entender o comportamento final. Tudo bem? Não esqueçam de apertar aqui o coração e não esqueçam de apertar o aviãozinho. Se você quiser, você pega esse aviãozinho aqui, manda para 2, 3 pessoas, mas avisa para essas pessoas do que se trata. Porque se você mandar o aviãozinho e a pessoa não souber do que se trata, o que acontece? Pessoas entram aqui na live, olha essa cara preta aqui, não entende nada e sai, tá bom? Então vamos lá. O que é o ciúme? Ciúme, o que provoca o ciúme é a raiva. O que? Obsessão, eu jurava. Não, é a raiva, Paloma. O que provoca o ciúme é a raiva. O que vocês acham disso? A raiva provoca o ciúme. O que vocês acham disso? Quem está surpresa? Não. A raiva provoca o ciúme.
Verdade, é a raiva mesmo. É, Paloma, é a raiva. Matheus, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Matheus. Preciso conversar contigo, hein? Tá? Raiva a gente sente depois. Não, Michele, aí que tá. Aí que tá. A raiva, aí que eu vou explicar. Todas as vezes que eu falo que é a raiva, a grande maioria das pessoas se surpreendem. A grande maioria das pessoas pensa que é a raiva da outra pessoa. Nananina, não é a raiva da outra pessoa. É isso que a gente vai decifrar agora. Antes de decifrar tudo isso, eu atendi, uma pessoa estava interessada, né? Uma amiga dessa pessoa, ela falou assim: Welderson, eu tenho uma amiga, e essa amiga ela é muito ciumenta. Para vocês terem a ideia, essa menina, ela é tenente da Polícia Militar, e o esposo dela, se eu não me engano, é major, uma coisa assim. E ela sente um ciúme gigantesco pelo marido, né? Eles são casados e tudo, né? E aí essa amiga dela falou assim: Welderson, eu vejo que você ajuda muitas pessoas e tudo, e tem como você conversar com a minha amiga? E aí eu peguei, falei com ela, ela falou assim: cara, eu já tô 5 anos tentando resolver esse problema do ciúme e não consigo resolver. Ela já tinha feito vários procedimentos, estava em tratamento há 5 anos e não conseguia lidar com a questão do ciúme. E aí quando eu falei para ela assim que o ciúme era raiva, ela começou a negar. Ela: raiva? Mas eu não sinto raiva do meu marido, eu não sinto raiva. E aí eu tive que esperar ela assentar aquela informação para eu poder explicar para ela, né, que a raiva que a pessoa sente não é em relação a outra pessoa, e muito menos sobre o comportamento daquela pessoa. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o ciúme, que o ciúme não é sobre a outra pessoa, e muito menos sobre a minha pessoa. Ué, se o ciúme não é sobre a outra pessoa e também não é sobre mim, o ciúme é sobre o quê, Welderson? Tá confuso. Quem concorda que está confuso agora? Quem concorda? Bota a mãozinha aí. Quem concorda? Quem concorda que está confuso agora? Não é sobre a outra pessoa, não é sobre mim. É sobre o quê? A gente vai entrar agora para entender. Não é sobre mim, também não é sobre a outra pessoa. É sobre o quê? Catiane, seja bem-vinda, minha amiga. Saudade de você. O ciúme não é sobre a outra pessoa. O ciúme não é sobre mim. É sobre o quê? Vocês já pararam para perguntar isso? Michele falou que concorda. Simples falou. Catiane Oliveira está aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos entrar agora na parte da explicação, tá? O ciúme, ele é um sentimento. Se você pegar o dicionário e jogar lá, o que é o ciúme? O dicionário vai falar assim, ó: é um sentimento complexo de difícil compreensão, provocado pelo medo de perder a pessoa amada. Motivação: medo da rejeição. O que o dicionário não fala é a causa do ciúme. E o ciúme, ele é um sentimento que ele só perde... Tuane, seja bem-vinda, Tuane. Caraca, saudade. O ciúme, ele só perde para infidelidade no provocador de divórcios. O ciúme, ele só perde para infidelidade na causa dos divórcios. E aí agora a gente vai explicar.
O ciúme, ele não tem nada a ver com a pessoa, ele não tem nada a ver com a minha autoestima, com a minha autoconfiança. O ciúme, ele tem a ver com um padrão de comportamento que eu vivenciei na infância. Oi, Tuane, que eu vivenciei na infância. Primeiro, nós temos que entender, dos 0 até os 12 anos, toda a visão de mundo que nós recebemos de pai e de mãe ou da pessoa responsável por nos criar. Ok? Toda a visão de mundo nós recebemos de pai ou de mãe, ou da pessoa responsável por nos criar. A partir desse momento em que nós recebemos essa visão de mundo de pai ou de mãe, ou da pessoa responsável por nos criar, o que acontece? Eu desenvolvo uma percepção. E a grande maioria das pessoas que sentem ciúme, ela teve algum fato, alguma circunstância envolvendo pai e mãe, ou responsável pela sua criação, referente ao sexo oposto. O Elderson, seja mais claro. Ok, eu vou ser mais claro. Um tipo clássico que acontece é quando o pai ele é infiel, o pai em algum momento traiu a mãe, e a mãe ela sofreu bastante, e a criança de alguma forma presenciou aquilo. O que a criança ela desenvolve? Ela desenvolve uma raiva do comportamento do pai ou da mãe, mas só que essa raiva ela é inconsciente. Essa raiva ela é inconsciente. Por que inconsciente? O pai ele tem um papel psicológico na criação da criança, que é a segurança. A mãe ela tem um outro papel na criação da criança, que é o afeto. Quando esse papel, por algum motivo, ele não é desenvolvido, a criança, como ela se sente, ela desenvolve um sentimento. E esse sentimento, ele é um sentimento que fica no subconsciente. E esse sentimento se chama raiva. Raiva de quê? É a raiva do pai? É a raiva da mãe? Não, é a raiva do comportamento do pai. É a raiva do comportamento da mãe. Ou é a raiva do comportamento do responsável. Ok? A partir daquele fato, daquela circunstância vivenciada, aquela criança ela vai crescendo. E ela chega à idade adulta. E aí ela chega na idade de se relacionar com outra pessoa. E aí vamos supor que seja um homem. E aí esse homem, ele chega na idade para se relacionar com uma mulher. Ok? E aí essa mulher, ela apresenta comportamentos que lembra o comportamento que a mãe dele teve em relação ao pai. Mas só que essa percepção ela está no inconsciente. E aí aquela pessoa que já é uma adulta, ela começa a desenvolver o ciúme. Mas o ciúme é o comportamento que eu consigo perceber. Eu não consigo perceber que atrás daquele ciúme está uma raiva inconsciente. Mas só que essa raiva inconsciente é em relação ao comportamento da mãe ou do pai ou do responsável quando ele era criança. E aí o que vem na cabeça daquele adulto de forma inconsciente? Porque ele não consegue ter consciência para poder perceber o que está por trás. O que vem na cabeça daquela pessoa? Caraca, se acontecer isso, eu vou sofrer da mesma forma que eu vi a minha mãe sofrer. Por mais que não esteja de forma clara, consciente. E aí, qual o comportamento que eu adoto?
O ciúme. E aí se eu vejo alguém fazendo alguma coisa, falando com alguém que não deveria, inconscientemente eu me ligo àquele sentimento que eu tive lá na infância, do comportamento da minha mãe ou do meu pai em relação um ao outro, e aí eu me ligo a esse sentimento, a esse comportamento, e aí me dá medo. Medo de quê? De ser rejeitado. E aí o medo de ser rejeitado faz com que a pessoa adote comportamentos tóxicos, comportamentos de possessão. Você é minha, pronto, acabou, porque eu tenho medo de sentir aquilo que eu senti quando era criança. E aí o ciúme ele vai destrinchando em várias categorias. Existe o ciúme obsessivo, existe o ciúme leve, existe o ciúme possessivo. Então o ciúme ele é apenas o comportamento final, mas ele foi provocado por uma raiva inconsciente do comportamento de pai ou de mãe, ou do responsável por que me criou. Existe também uma outra coisa, tipo, a criança está sendo criada, em algum momento da infância, o pai ou a mãe faleceu, e a criança ela se sente abandonada. Então todas as vezes que ela se vê na possibilidade de perder a pessoa com que ela está, ela reage. É uma dor que aquela pessoa tem. Então toda pessoa que tem um ciúme, ela tem uma dor. E essa dor ela é provocada por uma raiva. Fui criada com minha avó. Minha mãe sempre trabalhou fora. Eu tenho ciúme só se me der motivo. Aí que tá, Paloma. O ciúme, ele vem, existe um gatilho que provoca o ciúme. E isso que você fala que dá motivo. Porém, o ciúme, ele não tem a ver... Chara, seja bem-vinda. O ciúme, ele não tem a ver diretamente com a pessoa. O ciúme, ele tem a ver com o que aconteceu na sua infância. Quando essa pessoa ela faz alguma coisa, você só está relembrando de forma inconsciente aquele comportamento. Eu sou muito ciumento. Aí, ó, a Catiane, eu sou muito ciumenta. E aí, o ciúme, ele é apenas a raiva. Ele é provocado pela raiva em relação ao comportamento do pai, da mãe ou do responsável que me criou. Como a Paloma falou aqui, ó. Eu fui criada com a minha avó. O que acontece? A avó, ela pode ser maravilhosa. A avó, ela pode ter te dado de tudo do bom e do melhor. Só que todos nós necessitamos do acolhimento da mãe. Do acolhimento da mãe, tá? O que aconteceu com você, Paloma? Você necessitava do acolhimento da sua mãe e do seu pai. Eu não sei qual é a história aí, tá? Do acolhimento da sua mãe e do seu pai. Aí a sua mãe teve que trabalhar fora, e aí ficava a maior parte do tempo fora. O que você sentiu? Abandonada. Mas o Elderson, eu não me sinto abandonada. Só que esse sentimento é um sentimento que ele está no subconsciente. Ele não está de forma clara. Entendeu? Por não estar de forma clara, gera uma certa confusão, tá? E aí o que acontece? Você foi criada pela avó, mas precisava do acolhimento da mãe e do seu pai. Como você não teve na quantidade e na qualidade que você talvez necessitava, o que aconteceu? Você tem medo de perder a pessoa com quem você está. Mas só que isso é refletido através de uma raiva. Uma raiva de quê? É uma raiva inconsciente
do comportamento da mãe ou do pai que você teve. Entendeu? Ah, sim, entendi. Estou ferrada. Só uma caixa de sentimentos. Entendi agora. Boa. Fui criada pela minha avó e sei muito bem o que é isso. Faz sentido para vocês? Hoje tenho 38 anos e cobro isso da minha mãe. Aí que tá, Chara. Não cobra isso da sua mãe. Sabe por quê? A sua mãe, a sua avó, seja lá quem for, elas fizeram o melhor do que elas puderam. Tá? Você não culpa a sua mãe nem a sua avó. O que você precisa fazer é ressignificar, é dar um novo significado a isso. A sua mãe, a sua avó, elas fizeram o melhor que elas puderam, o melhor que elas sabiam fazer, tá? Não culpa a mãe, não culpa a avó, não culpa pai. Qual é o trabalhinho que tem que ser feito? Voltar intencionalmente. Se você tem contato com a mãe, com o pai, com o avô, vai lá, pede desculpa. Quando você pede, mas o Elderson, eu não tenho nada a ver com isso, como que eu vou pedir desculpa? O sentimento que inconscientemente eu abriguei, eu acolhi esse sentimento de uma raiva inconsciente, e essa raiva inconsciente lá de trás, ela provoca o ciúme aqui no presente, no aqui, no agora, entendeu? Então não tem que cobrar nem mãe nem pai. A Catiane está falando aqui, eu também fui criada por vó, não tinha mãe, tinha pai, mas não morava com ele. Então, é a mesma situação, Catiane, é a mesma situação. Aqui a Paloma falou que faz sentido. Entendeu como que funciona o desdobramento do ciúme? O ciúme não é sobre a outra pessoa. O ciúme não é se eu sou mais seguro, se eu sou menos seguro, se eu sou confiante, se eu tenho autoestima. Não é nada disso. É sobre um comportamento. E é como se fosse uma árvore. Uma árvore, ela tem a raiz, uma árvore ela tem um tronco, ela tem a copa e ela tem os frutos. Ok? Uma árvore. O que acontece? O ciúme, ele é como se fosse o fruto. O ciúme são como se fosse o fruto. É o que você consegue ver de real. É o fruto. O ciúme é o fruto. A raiz é uma raiva em relação ao comportamento de quem te criou. Simplesmente assim, tá? Eu falei como o ciúme nasce, eu falei como ele se manifesta. O que não é o ciúme? Ciúme não é insegurança, não é baixa autoestima, não é falta de autoconfiança, não é ansiedade, tá? Deixa eu ver aqui, ó. O ciúme, para vocês entenderem, ficar muito mais claro, coloca o seguinte: o ciúme é um sentimento, tá? O ciúme é um sentimento. A insegurança, a baixa autoestima, a falta de autoconfiança, a ansiedade, elas são comportamento, é o fruto, tá? E muitas pessoas confundem o fruto com a raiz. O fruto com a raiz. Por isso que eu contei aquela história da menina que me procurou, que ela estava há 5 anos tentando resolver a questão do ciúme. Há 5 anos ela estava tentando resolver a questão do ciúme e não conseguia. Ela era uma tenente da Polícia Militar, o esposo dela era um major da Polícia Militar, eles não conseguiam resolver a questão do ciúme. Por quê? Porque estavam vendo a questão do fruto, que é a insegurança, é a baixa autoestima, a falta de autoconfiança, e não na raiz. A raiz tem a ver lá atrás. Entendeu? Então, o sentimento é o ciúme. O comportamento é o que a gente consegue observar. Tá bom? O ciúme,
não tem a ver com você e nem com o outro. Tem tudo a ver com o modelo de relacionamento que recebi dos meus pais, responsável quando criança. E aí, uma coisa que todos nós precisamos ficar presente. O ser humano, eu, vocês que estão aqui comigo, o ser humano, ele tem 2 motivadores básicos. Olha só, o ser humano ele tem 2 motivadores básicos. O primeiro motivador é a fuga da dor. Todo e qualquer comportamento que nós apresentamos, a gente está tentando fugir de alguma dor, ok? Ou busca do prazer. A gente está sempre fugindo da dor em busca do prazer, tá? E o ciúme, ele é a fuga da dor. Qual é a dor? A possibilidade de ser rejeitado, a possibilidade de ser replicado aquele mesmo sentimento que eu senti quando criança, pelo comportamento de mamãe, de papai ou de responsável. Isso é a causa do ciúme, tá? E aí você pode me perguntar, Welderson, ok, eu entendi qual é a causa do ciúme, como que eu acabo com isso? Porque o ciúme, ele é o segundo motivo dos divórcios no país. Eu não sei se é no mundo, mas no país sim, tá? A Michelle falou aqui, o meu separou da minha, o meu pai, provavelmente é o pai, né? O meu pai separou da minha mãe, eu tinha 3 anos, hoje tenho 38 anos, sou casada há 10 anos, já fui muito ciumenta, hoje em dia não sou mais, meu marido sofreu. Agora vendo a live, entendo o porquê do meu ciúme. Perfeito, Michele, perfeito. Suzana entrou aqui, seja bem-vinda, Su, minha mentorada. Xana colocou aqui, mas eu e minha mãe se damos muito bem, mas sempre questiono. Ok, Xana, aquilo que eu falei, a raiva não é em relação à mãe e o pai, é o comportamento. E essa raiva, ela é inconsciente. Muitas das vezes, a pessoa ela tem um relacionamento maravilhoso com o pai, com a mãe, mas não é a pessoa. Isso tem que ficar bem claro, não é a pessoa, é em relação ao comportamento que aquela pessoa, que na minha cabeça, quando eu era criança, era responsável por cuidar de mim e fazer com que eu crescesse em segurança e conforto. Se aquele responsável, na minha cabeça, quando criança, ele não atendeu aquilo que eu queria, eu desenvolvo a raiva. Mas essa raiva, ela é inconsciente. Ela é inconsciente, ok? Aí, vamos passar aqui para a parte final. O Welderson, entendi como é o ciúme, eu entendi como ele funciona. O ciúme, ele é apenas um reflexo de uma raiva inconsciente em relação ao comportamento de papai ou de mamãe ou do responsável que me criaram na minha infância, de 0 até os 12 anos, ok? O Welderson, cara, eu não tive nenhum problema com a minha mãe, nenhum problema com o meu pai. Só que o meu pai saía de manhã e chegava no final do dia. Desenvolve também ciúme. Eu não tenho problema com meu pai, com a minha mãe, não tenho problema com ninguém. O que aconteceu foi que a minha mãe falava muito mal do meu pai. Desenvolve também. Existem mães que falam assim, ó, seu pai, tá vendo? Ele não chegou até agora. Ele deve estar com vagabunda na rua. Isso faz com que a criança, ela sinta raiva, porque ela não sabe se aquilo é verdade ou Daniele, seja bem-vinda. Ela não sabe se aquilo é verdade ou é mentira. Então ela vai acreditar no que a mãe está falando. Mas isso é no inconsciente. Se o pai ele fala para a mãe, a sua mãe não presta. A sua mãe não presta. O pai fala para o garoto, a sua mãe não presta. Ó, não confie em mulher.
Às vezes existem pais que falam isso pro filho. Ó, não confie em mulher. Mulher é bicho que engana até o diabo. Existem pais que falam isso pro filho. Aí o filho vai crescendo, aquilo entra no subconsciente do filho, e quando chega na idade adulta, o que o filho se torna? Um baita de um ciumento. Por quê? Foi a crença, foi a visão que o pai passou pro filho. E o filho, o nosso subconsciente, ele não filtra, ele recebe tudo. Se o pai, que é uma figura de autoridade para o filho, falou que mulher não vale nada, que tem que tomar cuidado, então aquela criança vira um adulto, e quando vira um adulto, ele fica com aquela crença, aquela verdade que o pai passou para ele, trabalhando aqui no inconsciente, e aí vira um adulto que sufoca a esposa, sufoca a namorada, não pode ir para lugar nenhum, não pode falar com ninguém, se chegar um pouquinho atrasada, tá com outro na rua. Por quê? Foi uma crença que o pai ou a mãe passaram para aquela pessoa quando criança. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Ó como que as coisas... Boa noite, Nevinha. Olha como que as coisas acontecem. E aí, uma pessoa só teve um encontro comigo, e aí ela falou assim, caraca, eu estava há 5 anos tentando resolver isso e não conseguia. E aí quando eu expliquei para ela que eu não gosto de enrolação, eu não gosto de enrolação, e os meus clientes eu gosto de colocar assim, ó, é preto no branco, é assim que está funcionando. Por que você tem ciúme? Você tem ciúme por causa disso, disso, disso. Como que resolve isso? Assim, 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 assado. Aí essa pessoa falou assim, caraca, eu não sabia que era assim. Eu falei assim, é assim. E se você jogar na internet, se você jogar no Google, você não vai ver nenhum lugar falando assim. Por quê? Porque as redes sociais, a internet, os assuntos que eles abordam é muito superficial, é muito senso comum. E aí o que eu falo para você? Tudo que eu estiver falando aqui, ou tudo que você escutar, procura saber a verdadeira causa. Vai lá na verdadeira causa, questione, estude, procure artigos científicos para você entender o porquê. Como foi na semana passada, quando eu falei sobre o equilíbrio emocional, que é uma grande falácia, que as pessoas dizem que existem, mas não existe nada. Por que não existe equilíbrio? Porque a mente ela é complexa. Não existe como você ter equilíbrio entre 3 partes da mente, não existe. Existe um condicionamento, tá bom? E aí vamos aqui, então estamos no finalzinho, tá? Como que eu faço para mudar? Se eu conheço alguém ciumento, se meu marido é ciumento, a minha esposa é ciumento, como que eu faço? A primeira coisa, vocês já estão fazendo aqui, é ter a consciência de que o ciúme não é sobre a outra pessoa e também não é sobre você. O ciúme é em relação ao comportamento de pais ou responsáveis da criança em relação à infância. Qual é a causa do ciúme? É a raiva. Raiva sobre a pessoa? Não, não é a raiva do pai, não é a raiva da mãe, é a raiva do comportamento. Essa raiva é uma raiva inconsciente. Eu não estou presente, eu não estou consciente daquele sentimento. É um sentimento que está rodando no modo desligado. Pode se falar assim, no modo desligado, tá ok? Então, primeira coisa para poder acabar com o ciúme, ter a consciência da onde se origina, tá? Segundo, comunicação. Quando eu entendo a comunicação é uma via de mão dupla.
Olá, Marcos. Olá, Paulo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindos, tá? A comunicação é uma via de mão dupla. Tudo que você quiser mudar na sua vida começa a partir da comunicação. A comunicação é o que eu falo e o meu comportamento. A comunicação é o que o outro fala e o comportamento do outro. Boa noite, meu irmão Marco Grigió, seja bem-vindo. Então, a partir do comportamento, a partir do momento que eu entendo que não é sobre mim, também não é sobre o outro, e se o comportamento que eu tenho, a reação que eu tenho é uma raiva originária do comportamento de pai, de mãe ou de responsáveis. Então eu entendi, tive consciência. O que eu vou fazer? Eu vou ressignificar isso que aconteceu lá atrás. Eu vou dar um outro significado de que mamãe, papai ou responsável fizeram o melhor que podiam e que eles não têm culpa de nada. Nada. Eles fizeram o que eles puderam. Eles não têm culpa de nada. Então eu ressignifico isso. Ressignificando isso, eu volto para o presente e vejo que aquela pessoa que está comigo, ela não é uma propriedade minha. Ela não é uma propriedade minha. Ela não é uma propriedade minha, ok? Então, comunicação. Então, eu altero a minha comunicação. Porque provavelmente só um exemplo, tá? Se a minha esposa é ciumenta, eu entendo que o comportamento dela é uma projeção. O que ela sente é uma projeção em mim em relação do que o pai dela representou para a mãe. Complexo um pouquinho, né? Mais uma vez, se a minha esposa é ciumenta, ela é ciumenta porque ela projeta em mim uma raiva que ela teve sobre o comportamento do pai em relação à mãe. A partir desse momento que eu compreendo isso, o que eu vou fazer? Eu entendo, então eu vou procurar mudar a minha comunicação e ela vai procurar mudar a comunicação dela, para que ambos tenhamos um relacionamento saudável, tá? E aí, quando eu mudo a comunicação, eu mudo o pensamento. Porque agora eu sei que não sou eu. O problema não é comigo. O problema não é com o meu companheiro, minha companheira. O problema é em relação ao que eu senti lá atrás, de forma inconsciente. E aí eu mudo o comportamento. Mas só que isso precisa sentar ambos, tá? Sentar ambos, o marido, a mulher, sentar ambos e a partir que as duas pessoas sentam, entrar em acordo. Por quê? É muito ruim viver num local, num relacionamento onde existe desconfiança, onde existe cobrança, onde o outro me trata como se fosse uma propriedade. Ninguém é propriedade de ninguém. Ninguém. Eu estou casado com a minha esposa há 8 anos. Nós nos conhecemos há 15 anos. Se por acaso ela achar que não é mais momento de continuarmos juntos, quiser, cara, ela é livre. E esse entendimento eu só consigo entender, só consigo ter a partir da compreensão da raiz, da causa. Existe a causa e existe a consequência. Todas as vezes que você ou sua amiga, o seu conhecido tratar a consequência e não a causa, a situação ela continua. Ela continua, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. O ciúme nada mais é do que a fuga. É uma fuga intencional daquilo que eu senti na infância. Ó, se vocês estiverem com um caderninho, um papel, anota aí. Todo e qualquer comportamento nocivo é uma fuga. Todo e qualquer comportamento nocivo é uma fuga. Simples assim, tá? Então, resumindo, ciúme,
a causa do ciúme é a raiva, ok? Raiva sobre o comportamento de pai, de mãe, de avô, de alguém que me criou, tá? Esse é o motivo do ciúme. Diz aí pra mim, o que vocês acharam? Faz sentido? Gostaram, não gostaram? Tem alguma pergunta? O que vocês acharam? Foi esclarecedor? Obrigado, Tuane. Nevinha entrou aqui. Catiane falou que a avó dela falava que não confia em homem. Ó, faz sentido para vocês, pessoal? Pessoal, isso aqui que eu estou falando é algo que mandou bem demais. Obrigado, Marco. Obrigado. Obrigado, querido. O rei dos eventos. O rei dos eventos. Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Fui claro? Vocês gostaram? De verdade gostaram? Muito bom. Fez sentido? Pessoal, tudo isso que eu acabei de falar aqui foi com base em muito estudo, muito estudo. Tudo que me falam, aquilo que eu estudo, eu não me contento com a resposta pasteurizada, a resposta enlatada. O que eu faço? Eu começo a pesquisar várias referências até entender o real motivo. E geralmente quando eu falo que o motivo do ciúme é a raiva, a maioria das pessoas, como eu coloquei lá nos stories, a maioria das pessoas fala assim: ô Elderson, cara, não é. E aí eu preciso explicar para a pessoa a motivação, tá? Rosane falou muito bom. Vendo você falar faz sentido, mas nunca pensaria desse jeito. Verdade, Michele. Nem você, nem eu também eu não tinha a menor noção disso, tá? Porque eu estudei e aí fui atrás, trabalhando com inteligência emocional, eu fui obrigado a aprender, porque eu recebi muitos clientes que eram ciumentas, né? Ciumentos. Eu peguei um pouco, mas achei bem legal, sim. Bacana, Brícia, bacana. Cheguei um pouco tarde, Daniele. Não, acho que pegou bastante coisa, Daniele. Acho que você pegou bastante coisa. Pessoal, tem alguma dúvida sobre esse tema, ciúme? Tem alguma dúvida? Dúvida sobre o ciúme? Chegou não, Daniele? Alguma dúvida sobre o ciúme? Verdade, minha avó falava que homem não presta. Aí, Paloma, tá vendo como as coisas é um quebra-cabeça? Aqui a gente está fazendo uma jornada, uma live, uma série de lives para poder as pessoas entenderem que a autoconfiança ela é um grande quebra-cabeça. E sem autoconfiança a pessoa não consegue fazer nada, literalmente nada, porque fica aquela insegurança, aquela coisa toda. Então entenda que é um grande quebra-cabeça que a gente está montando. Nós já falamos sobre ansiedade, hoje nós falamos sobre ciúme, nós já falamos sobre depressão, nós já falamos de alguns assuntos, nós falamos já de autoestima. Por quê? A gente está montando um grande quebra-cabeça. Para quê? Porque eu entendo, eu acredito que se a gente não olhar de verdade, sabe, para a nossa vida emocional, e a gente está vivendo num momento bem delicado, se a gente não olhar para a nossa vida emocional, a gente está fadado a ficar doentes. Existem pessoas ficando doentes porque não cuida da sua saúde emocional. Infelizmente não deu para assistir as outras lives. Essa foi ótima. Pô, muito obrigado, Paloma. Muito obrigado. Eu era muito ciumenta com a minha mãe. Era insegurança. Era insegurança? Não. Medo de perder. Medo de perder algum comportamento da sua mãe que você não aprovou quando criança e você tinha medo de perdê-la. Eu nunca fui ciumenta, mas fui vítima desse sentimento e hoje tenho pânico de ter
algum relacionamento por medo. Brícia, gostaria muito de ter visto o da depressão. Depressão foi na sexta. O que acontece? Essas lives que eu estou fazendo, eu não deixo ela disponível. Essa que eu estou fazendo hoje, semana que vem eu deixo disponível. Por quê? Eu corto o início, eu corto um pouquinho o fim e só deixo o assunto em si. E aí eu vou botar tanto no meu canal no YouTube, vai lá, o Elderson Pinheiro, se inscreva lá, tá? E eu vou deixar aqui no IGTV e no Facebook. Aí você vai lá, dá uma assistida nele completo, tá bom? Parabéns, meu amigo, você é um exemplo. Obrigado, Cati. Pessoal, muito obrigado. Eu quero a sugestão de vocês para o tema de amanhã. Que tema você gostaria que eu falasse amanhã? Que tema? Já está aqui quase no finalzinho. Qual o tema que vocês gostariam que eu falasse amanhã? Tá? Qual o tema? Obrigado, Cati. Paloma, o da depressão, aquilo que eu falei, eu vou editar e eu vou colocar no YouTube, tá? Aí depois dá uma olhada lá já. Outra coisa, se você gostou dessa live, vai lá na configurações do seu Instagram e acione o sininho para todas as vezes que eu estiver vivo, você será avisada automaticamente, tá bom? Qual o tema que vocês querem ver? Término de ciclos na vida, insegurança. Qual dos dois? Término de ciclos na vida ou insegurança? Aqui, a Michele botou insegurança. A Liliane falou ansiedade. Liliane, ansiedade eu falei na semana passada. Se eu não me engano, tá lá no IGTV aqui do Instagram, tá? Ansiedade eu falei semana passada. Autoestima, precisamos escolher um, pessoal. Qual que vocês sugerem? Término de ciclos de vida, boa. Insegurança também, um ótimo. Ansiedade, como eu já falei, nós já falamos semana passada. Autoestima. Qual que a gente vota aqui, pessoal? Autoestima, autoestima. Nós falamos semana passada também, Tuane. Brícia, tá aqui no meu IGTV. Só ir lá ver. Eu acho que eu deixei no IGTV sobre autoestima, tá? Ó, como nós já falamos de autoestima, insegurança, um voto para insegurança, mas tá entre insegurança e término de ciclos de vida. E aí eu não sei qual o nome que eu vou dar nisso. Como nascer é o jeito. Como nascer. Excelente, Paloma. Excelente. Insegurança, nascer de novo. Não, nascer de novo não. Existe algo chamado ressignificação. Quando você ressignifica, tudo muda. Lidar com sentimentos negativos. Ok, boa. Pessoal, autoconfiança. Brícia falou. Boa. Vamos falar de insegurança amanhã? Quem topa insegurança amanhã? Ó, amanhã vai ser insegurança. Ok? Ok. Como administrar meus sentimentos. Tá, amanhã nós vamos falar sobre insegurança. Na quarta-feira, como administrar os meus sentimentos. Tá? Na quinta-feira acho que é Natal, né, pessoal? Não, véspera de Natal. Vamos falar ciclos de vida? Ciclos da vida. Ciclos. Tá? Ciclos. Sexta-feira, Natal. Aí a gente vai falar sobre sentimento negativo. Tá? Sentimento.
Fala, Gabriel de Servan Nunes, ô cara. Tudo bom, meu amigo? Sentimentos negativos. Ó, esses temas que vocês estão dando aqui, depois eu vejo como que eu posso resumi-los em uma só palavra, tudo bem? Tá bom? Ficou assim, amanhã nós vamos falar sobre insegurança, tá? Acione o sininho lá no seu Instagram, tá? Chama a amiga, por quê? Avisa pra ela antes, fala assim, ó, eu tenho um cara aqui que tá falando sobre emoções, sobre inteligência emocional aqui de graça, é praticamente uma mentoria. E aí o que você fala? Avisa a pessoa antes. Pra quê? Pra quando você mandar o aviãozinho, a pessoa me olhar aqui e falar assim, cara, eu nunca vi esse cara, nem mais preto, nem mais branco. Que isso? E aí a pessoa olha aqui e sai correndo. Então avisa pra pessoa, Michele, todos os dias às 20h10. Geralmente às 20 horas eu já entro, tá? Franciele, maravilhosa Franciele, eu me espelho em você, garota. Isso é muito boa. Já vi que amanhã eu vou chorar e será, Brícia, será. Amanhã vamos falar sobre insegurança. Anota na sua agenda. A partir das 20 horas já estou aqui, tá? Mas a live começa às 20h10, tá bom? Tira um print, ó. Qual a pose que eu vou fazer pro print? Ó, tira um print e me marca, por favor. Tirem um print. Cidani Cássio, saudade, Cidani Cássio. Tira um print, bota lá no seu stories, me marca e fala o que você achou dessa live, qual foi o insight que vocês tiveram, tá bom? Eu quero agradecer cada um de vocês. Com certeza nós tivemos recorde de participação aqui e cada vez nós queremos crescer para levar mensagens que ajude de verdade ao maior número de pessoas. Inteligência emocional é vida, pessoal. É vida. Você ser autoconfiante, ser menos inseguro, ser menos ansioso, eliminar a ansiedade da sua vida. É possível. É possível viver uma vida abundante, tá bom? Que pena que cheguei tarde. Cida, amanhã às 8h10. Vamos falar sobre insegurança, minha amiga. Seja bem-vinda. Pessoal, alguma coisa a mais? Vamos encerrar. Acabou aqui todas as minhas anotações. Amanhã vamos falar sobre insegurança. Tudo bem? Gostaram? Gostaram? Gratidão, você é 1000. Obrigado, Paloma. Obrigado. Eu recebo com alegria. Obrigado de coração. Cara, vocês não sabem o quanto vocês me deixam feliz, sabe? Fazendo esse trabalho aqui, tá? Obrigado. Tchau, pessoal. Uma boa noite, um bom descanso. Vou ver se tem alguém aqui para falar alguma coisa. Então vou encerrar. Parabéns, Deus abençoe sua vida. Obrigado, Brícia. Obrigado. Se não me segue, siga lá no Instagram, tá? Siga lá no Instagram. Vamos fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Amanhã, 8h10 aqui no Instagram. Tudo bem? Tudo bem? Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite, bom descanso. E medite no que foi dito aqui, tá bom? Para ajudar mais pessoas, tá bom? Tchau.